Você tem conhecimento se alguns pacientes, ou a maioria ou a minoria, tem um receio quanto ao exame, né, no caso, que usa a radiação? Vários, né? Várias pessoas, quando chegam no hospital e veem aquele símbolo da radiação, né? Ficam apavorados, né? E, às vezes, os médicos, os enfermeiros, eles até usam isso para afastar pessoas quando eles não querem que entrem em alguns ambientes assim, de radiação, né? Por quê? Porque quantas pessoas fazem física no Brasil? Não é? Quantas pessoas fazem química no Brasil? E o conhecimento que a gente tem disso antes, que é da graduação, a gente sabe que é muito pequeno, né? Sobre radiações, sobre radioatividade, sobre muito pequeno. Então, a gente vê, no meu tempo a gente via radiação em química, nem física falava. Hoje em dia existe a obrigatoriedade de física falar um pouco de física moderna, mas ainda é muito pífio, né? No ensino médio. Então, a maior parte das pessoas fica sabendo isso pelo quê? Pelo jornal, pela TV, né? Ou pelas Ou quando mídias. acontece alguma coisa, tipo esse caso, né? E aí dá mais Exatamente. medo ainda. E confunde, né? Porque você tem radiação na área médica, que hoje tem uma aplicação enorme, né? Mas as pesquisas iniciais de radiação não foram na área médica, foram para construção de armamento, né? Depois foi para desenvolver reatores, que hoje são usados ainda para energia, para pesquisa, energia elétrica, para pesquisa, etc. Principalmente quando ocorre, como aconteceu em 2011, lá em Fukushima, né? Quando teve o acidente com o reator mais recente que a gente teve notícia, né? Que não tem nada a ver com os reatores, foi um tsunami, né? Que aconteceu, e aí entrou água no reator, imagina, e foi uma contaminação geral, né? Mas isso reacendeu um pavor das pessoas pela radiação, porque, de fato, claro, havendo contaminação, vai ocorrer um problema muito sério, né? Isso em qualquer lugar, qualquer coisa, né? Uma contaminação. Hoje nós estamos tendo o efeito da difusão do vírus Covid. O que acontece? Se não tem controle na difusão do vírus Covid, você tem um número de mortes enorme, né? Mas quando se descobre a maneira de controlar, você reduz isso. Então, a culpa não é do vírus, a culpa é da nossa falta de noção de como controlar, que o vírus é um ser da natureza. A radiação é um efeito da natureza. Ela está lá. Você pode produzir, você pode aproveitar a radiação de uma maneira útil e controlada, e ela traz muitos benefícios, tantos benefícios que, se a gente não tivesse descoberto maneiras de fazer radioterapia, muitas pessoas, muito mais pessoas, estariam morrendo de câncer hoje em dia do que morrem. Há pessoas que morrem de câncer? Há muitas pessoas que morrem de câncer ainda, né? Mas haveria muito mais se a gente não tivesse tanto o uso para diagnóstico precoce, por exemplo, em mamografia, né? O câncer na área feminina, na mulher, o câncer que acontece em maior número é o câncer de mama. Então, se não houvesse o diagnóstico precoce pelo uso do raio-x em mamografia, você teria muito mais mulheres que iriam falecer por câncer de mama do que hoje em dia. Então, a gente tem que pesar isso, né? Em geral, as pessoas veem, porque a mídia acaba só fazendo a divulgação dos acidentes, né? Só vê o lado ruim.
É. Tem que fazer divulgação? Tem que fazer. Mas teria que fazer uma divulgação de uma maneira responsável. Então, divulgar. Por que que houve problema em Fukushima? Por que houve problema em Chernobyl? Por que houve problema em outros locais? Pelo mau uso ou por um acidente. Em Goiânia, aqui, né? Em 1986. Uhum. Em 86, eu dava aula e eu tive um aluno, eu dava aula na PUC já, e eu tive um aluno que trabalhava na Comissão Nacional de Energia Nuclear, quando teve o acidente do Goiânia. E o aluno veio e contou para a gente. Ele teve que ir para Goiânia. Ele teve que ir para Goiânia, porque nunca se tinha tido um acidente daquele tipo no Brasil. Então, ninguém sabia o que fazer. E Ninguém aí, espera, né, por isso. ninguém espera. Como é que se espera que a pessoa vai pegar uma fonte radioativa, pôr no bolso, sair, levar em casa, dar para a filha brincar, porque brilhava, contaminar a gente no ônibus e tudo? Inimaginável. Mas aconteceu. Tiveram que ir para lá e tiveram que criar protocolos. Eles tiveram que criar protocolo de defesa, enfim, de isolamento, de terrenos, de coisas inimagináveis. Mas quem podia fazer isso? Era quem tinha conhecimento de radiação. As pessoas de Goiânia, tinha alguns que tinham, os físicos de lá, mas eram poucos. Hum. Então, se não tiver pessoas que sabem como lidar, mesmo mesmo no acidente, isso pode ser muito pior. Então, as A pessoas têm maioria mesmo que das saber lidar. situações que acontecem por radiação, né, que acontece algum desastre ou alguma coisa assim, a- é muitas vezes por falta do conhecimento das pessoas, não saber lidar, né? E nesse, né, de Goiânia, até também, né, em Chernobyl, que teve aquela negligência, né? Mas, mas a maioria das vezes que eu pelo menos percebo assim, mas também teve a questão das bombas nucleares, então também tem essa pressão, né? Ver alguma coisa de radiação, bomba nuclear, Chernobyl, né? Né? Não tem essa visão de que isso pode ser bom para gente, né? Não, as pessoas não acabam ligando. E até eu estudar, né, sobre isso, eu também tinha medo de radiação. A questão não é não ter medo, porque é algo perigoso. A questão é saber lidar, conhecer a situação para poder saber lidar e não ter tanto medo assim, que às vezes chega a ser exagerado de pessoas não fazerem exames, tratamentos por medo disso, né? Exatamente. E existe às vezes, por interesse econômico ou político, às vezes, se explora a falta de conhecimento das pessoas para fazer com que elas se voltem contra uma iniciativa que é positiva. Por exemplo, acontece em vários países que precisam de energia elétrica e não tem bacia hidrográfica, etc., né? Que optaram por produzir energia elétrica de origem nuclear, né? De origem nuclear. Total falta de opção. Enfim, tentaram fazer aquilo. Vários países, né? Aqui no Brasil, a gente não tinha falta de opção, mas também se optou por fazer algumas usinas. E as pessoas às vezes falam, mas vai fazer a usina e depois vai ter uma explosão nuclear? Né? É natural, as pessoas não têm obrigação de saber tudo isso. Mas não é, numa usina nuclear, você usa o combustível nuclear, mas o enriquecimento do combustível é num nível muito menor do que aquele que seria necessário para produzir uma bomba. Então, não tem como explodir. Pode vazar. Você pode contaminar pessoas se não tiver, óbvio, né? Se não tiver cuidado, etc. Mas veja que e às vezes, em alguns países, tem certos movimentos pseudo-políticos, né? Mas pseudo
conhecedores que falam, vai explodir, olha, a população vai ficar exposta. E aí se cria um levante popular contra aquilo que é complicado. Então, existe essa coisa também, a exploração da ignorância no bom sentido, né? Das pessoas contra uma coisa que traz um benefício, se for bem feita, né? Com cuidado.